Pois é, pessoal, vamos falar do golpe na América Latina, né? Muita gente pensa que o golpe na América Latina é isso daqui, ó, Bolsonaro atacando a democracia e coisa e tal, mas nós vamos ver que, na verdade, o golpe é este daqui, ó, é o Irã ganhando terras cultiváveis na Venezuela. Vamos entender a importância disso daqui, mas primeiro, vamos falar um pouco sobre Bolsonaro, sobre o que está acontecendo aqui, por que a Bloomberg, que é um jornal extremamente esquerdista lá nos Estados Unidos, falou sobre, advertiu o mundo sobre os ataques de Bolsonaro, e o mundo deve agir contra Bolsonaro e coisa e tal, mas é aquela velha lorota de sempre, né? A esquerda quer colocar em Bolsonaro a pecha de golpista, de ser contra a democracia. Por que eles querem fazer isso? Porque eles acham realmente que Bolsonaro vai dar um golpe ou coisa e tal? Não, eles não acreditam nisso. O problema é aquilo que eu falei para vocês. Eles sabem que pessoas que não acreditam no sistema eleitoral não vão votar. Então, quanto mais estiver associado a Bolsonaro essa ideia de que as urnas não funcionam mesmo, então nem adianta você ir votar, porque já está tudo maculado mesmo, já está tudo combinado para dar vitória para o Lula e coisa e tal, então as pessoas não vão votar. E isso é uma profecia autorrealizável, né? Quanto mais se fala esse tipo de coisa, mais você leva a este resultado ruim. Então, eu já me posicionei várias vezes, acho um erro do Bolsonaro ficar insistindo nesse assunto, entendo que ele usou isso para atingir o STF ano passado, fez bem, realmente é um ponto fraco do STF, é um ponto pelo qual você consegue atingir o STF, é através do TSE, é através de questionamento de urnas eletrônicas, mas no final das contas isso tem um limite e a verdade é, como a gente sabe, chegando perto da eleição isso pode prejudicar o próprio Bolsonaro, essa ideia, né? E lógico, eu não acredito que Bolsonaro vá dar golpe mesmo, isso está fora de cogitação, mas, de novo, o que eu vejo aqui é a imprensa querendo colocar esse assunto no ar, por quê? Porque sabe que isso atrapalha Bolsonaro no final das contas, né? Não é só isso não, é muito engraçado como eles fazem, né? Aqui a repórter Andréa Sadi do G1 fala que não, por que o Centrão agora faz jogo duplo sobre ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral, né? Ela está dizendo aqui que o Centrão teve uma reunião com um STF falando que não estão preocupados, não tem questionamento com a urna e coisa e tal, só querem que as implementações das medidas militares sejam atendidas pelo STF, mas que não tem nenhum questionamento nisso daí. Como é que ela interpretou isso aqui? Ela interpretou que o Centrão está querendo ir para o lado do Lula. Até parece que ia ter alguma oportunidade disso daí, né? Até parece que o pessoal iria abraçar o Lula a essa altura do campeonato, né? Mas enfim, o Centrão foi o grande responsável por dar a Bolsonaro as condições de realmente fazer alguma coisa no governo. Todo mundo lembra, na primeira metade do governo Bolsonaro, enquanto foi Rodrigo Maia na Câmara, ele segurou tudo que ele podia, não teve como segurar mais, não fez mais porque não pôde fazer mais pela oposição. Na segunda parte do mandato do Bolsonaro, as coisas mudaram, justamente quando o Centrão passou a agir e facilitar esse meio campo do Bolsonaro junto ao Congresso, né? Eu não tenho dúvida que as grandes figuras aí foram o Rodrigo Maia, o Nhonho e o Arthur Lira. Isso aqui mudou o jogo no final das contas, né? E não faz nenhum sentido o Centrão ficar querendo se insinuar para Lula, muito menos dizer que é a favor da eleição, porque isso seria querer ir para o lado do Lula. Não tem nada a ver isso. O que o Centrão tem feito, e eu acho que eles sabem disso, e eles estão corretos em fazer isso, é tentar advertir Bolsonaro que este caminho de ficar questionando as eleições é um caminho que causa a derrota. Por quê? Porque as pessoas que votariam em você, muitas das pessoas que votariam em você, vão se convencer de que a eleição está fraudada, que ela não vai ter resultado certo, e aí não vão votar. Eu não estou falando de você que é fanático pelo Bolsonaro. Você vai votar de qualquer jeito, eu sei disso que você vai votar. O problema é que tem um monte de gente que iria votar no Bolsonaro, mas que acaba com essa conversa toda entendendo que, quer saber? Se tá tudo fraudado mesmo, se já vai dar o Lula mesmo, então por que eu vou perder meu domingo votando, né? Enfim, o que o Centrão fez não é jogo duplo, o que ele falou foi só deixar claro a posição dele para o STF. O Centrão, o PL, o PP nunca de fato embarcou nessa onda do Bolsonaro, isso sempre foi uma briga do Bolsonaro com o TSE.
De novo, eu entendo que ele tenha feito isso para atingir o STF ano passado. Me parece razoável. Realmente é algo que dá para atingir o STF dessa forma. O STF é outro que tem jogado contra o governo seguidamente, então é justo ele querer atingir o STF, mas esse jogo é perigoso perto da eleição por conta de desanimar os eleitores, né? Enfim, no final das contas, o que se tira dessa conversa do pessoal do PL e do PP é que o governo Bolsonaro quer, na verdade, é que o TSE atenda às sugestões de militares sobre as urnas, né? E aquelas sugestões, eu repassei elas com vocês aqui quando elas saíram, não tem nada demais ali, mas também não tem nada que faça uma diferença enorme no final das contas. Parece que o grande ponto de discussão é a metodologia de teste no dia. Porque o que acontece? Nessas urnas são testadas todas antes, mas aí o pessoal alega, mas vai chegar na hora, quando chegar na hora da eleição, ela é programada para antes da eleição, se você votar em alguma coisa, ela dá sempre certo, mas quando no dia da eleição, ela sabe que é na hora da eleição, aí ela começa a dar números errados e coisa e tal, você digitar 22 e aparecer 13, esse tipo de coisa. Só que, como é que você evita esse tipo de coisa? Hoje já existe esse tipo de processo. Um determinado número de urnas é recolhido, essas urnas elas são colocadas num ambiente de teste, em que é tudo igual como se elas fossem votar, elas são iniciadas, é ligada a totalização, é feita a zerésima, coisa e tal, e é feito o teste ali, e para se garantir que todos os votos são computados corretamente. Então se digita determinados votos manualmente, fica uma pessoa lá digitando os votos, para conferir aí a urna e no final emite-se o boletim de urna e tem que estar de acordo com os votos que foram testados ali, né? E aí não tem como evitar, por quê? Porque a urna está sendo usada, para a urna ela não sabe que está sendo testada, para ela está fazendo a votação normal. Então hoje isso é feito com um número 0,0 alguma coisa das urnas e os militares querem que seja feito com 2% das urnas. O problema disso é que isso gera uma demanda grande por urna, porque pensa, quando você pega uma urna e bota ela para testar, você tem que botar uma outra urna no lugar para o pessoal votar naquela sessão. Então isso daria um problema operacional para o TSE muito grande. Então esse é o ponto de discussão que existe aí naquelas recomendações, né? E, de novo, o ponto aqui qual que é o grande medo? O grande medo na urna não pode ser a totalização. Por quê? Porque cada urna já gera o boletim de urna. Qualquer um pode ir lá e pode contar os boletins de urna, fazer uma totalização paralela, não tem nada que impeça. Qualquer um pode pegar e sair coletando o boletim de urna em cada sessão e fazer uma totalização paralela. Isso é perfeitamente razoável e funciona muito bem. E no dia, veja, você pode no sistema do TSE ver a contagem, ir quebrando e chegar até o boletim de urna de uma sessão específica. E daí, você que votou naquela sessão, você pode saber você pode ver o resultado do boletim de urna e comparar para ver que realmente aquilo foi computado no sistema do TSE, né? Então a totalização não é problema. Qual que seria o problema? O problema é, como eles dizem, é um software dentro da urna que bote um if lá que a cada 3 votos para fulano joga um voto para Beltrano. Isso é possível? Olha, em tese é possível. Eles fazem um monte de teste, inclusive inspeção de código para evitar esse tipo de coisa. Mas em tese é possível. Então por isso você tem esse teste na hora da eleição. Uma porcentagem das urnas, elas estão prontinhas para serem usadas, elas são retiradas de lá e levadas para o teste e coisa e tal. Mas como você pode imaginar, isso é muito caro se você trocar muitas urnas. Então eles trocam só 0,1%, 0,01%, alguma coisa assim das urnas, né? Agora para pensar, se esse algoritmo está programado em todas as urnas, então bastaria uma urna para testar, para ter certeza de que isso não é um problema. Então já pegar 0,1% já é uma quantidade muito grande de urnas para fazer esse tipo de teste, né? Enfim, é isso que está sendo discutido. Essas discussões técnicas, eu não vejo problema nenhum você ter esse tipo de coisa. A questão toda é a discussão política, é desacreditar a coisa. Isso é que é muito arriscado, né? E, no final, o próprio Bolsonaro reafirmou o compromisso de respeitar a democracia. Ninguém está contra a democracia, evidentemente. O que está acontecendo aqui? Por que falam tanto que Bolsonaro é golpista, é contra a democracia? É exatamente porque isso tira voto do Bolsonaro dentro da própria base do Bolsonaro. As pessoas que acham que a democracia está errado, que não vai dar certo essa eleição de qualquer jeito, que o Lula vai ganhar de qualquer jeito, que o STF já escolheu o ganhador, para que o cara vai votar? Não tem sentido dele votar. Então é justamente por isso que a imprensa
insiste tanto nesse tópico do Bolsonaro golpista, que não existe. O Bolsonaro, ao contrário, sempre respeitou a Constituição, né? Enfim, e por outro lado você viu o que acontece do lado de lá, né? É lógico, esse cara aqui não é o Lula, mas é um amigo do Lula. O Maduro é um cara muito próximo do Lula, tá na esquerda latino-americana. E olha o que ele fez. Ele entregou 1 milhão de hectares de cultivo de terra fértil para o Irã. E aí você se pergunta, de quem que é essa terra fértil? Era de um proprietário? Era do governo venezuelano? De quem que era essa terra que foi entregue para o Irã? E como é que foi entregue? Foi dado? O Irã tem soberania sobre essa terra agora? Foi cedido? O que aconteceu aqui, né? O que a gente está vendo que está acontecendo, na verdade, é aquilo que você imagina que está acontecendo. O Irã é um país muito desértico, eles têm pouca área cultivável, e eles sempre tiveram problemas com agricultura, com alimentar a população deles. E daí fizeram esse acordo com a Venezuela. A Venezuela, tal como o Brasil, não tem muito problema, tem bastante área cultivável aqui. Agora, a grande dúvida que fica é, olha só, esse acordo não passou pelo Congresso venezuelano, nenhum deputado teve acesso a isso, o acordo já foi fechado entre o Irã e Maduro. Agora, a grande dúvida que fica é, qual que foi a contraparte do Irã nessa história? Porque o Irã pode dar o que para a Venezuela? Pode dar petróleo? A Venezuela não precisa de petróleo, ela também tem bastante petróleo lá. Pode dar tecnologia? Olha, até pode, mas o Irã também está sendo sancionado pelos Estados Unidos, não é como se eles tivessem muita capacidade disso, não. Agora, tem uma coisa que o Irã tem, ou está muito perto de conseguir, e que a Venezuela adoraria ter, e que pode significar um problema aqui no Brasil. Pode significar um problema na América Latina inteira, que é a bomba atômica, né? O Irã está muito perto de conseguir, alguns dizem que já conseguiu a bomba atômica, e esse tipo de acordo seria algo que certamente interessaria a Venezuela. Lembra o que eu falei para vocês, na América Latina inteira a esquerda está se sentindo descartada. Ninguém quer mais saber da esquerda na América Latina. Pela eleição, eles sabem que fizeram muita força para conseguir chegar ao poder nessas últimas eleições, não vão conseguir chegar de novo. Qual a alternativa que resta para eles? Um governo opressor que eles consigam controlar a população e esqueçam essa parada de eleição. Então, ao contrário do que o pessoal quer fazer crer, que Bolsonaro é a grande ameaça à democracia latino-americana ou à democracia brasileira, não, o grande risco é o Lula, é a esquerda aqui na América Latina. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.